Olá, eu sou o Eduardo Salzani, participo esse ano do Festim com o espetáculo Circo Valise e a convite do Grupo Girino, que organiza o festival. Estou aqui para mostrar um pouquinho de como foi o processo de criação e de construção desse espetáculo. Bom, o Circo Valise começou de uma vontade assim, de construir um espetáculo em miniatura que coubesse dentro de uma mala. Então esse foi o ponto de partida para a criação do espetáculo. E além da mala, o único personagem que eu tinha, né, nesse momento era uma elefanta. Eu queria muito que o espetáculo tivesse uma elefanta com asas. Então comecei a construir uma elefanta em madeira, já vindo de um processo de construção, desde 2016, de construção de autômatos, né? Então, tentando aplicar essa sequência de pequenos mecanismos e pequenos controles para movimento. E aí foi que nasceu Ellie, a elefanta. O cenário é basicamente uma mala, então tem um fundo falso aqui, uma pequena cortina, que dá acesso aqui para um pequeno picadeiro. Então o que eu fiz foi elevar só um pouquinho, né, o piso da mala. E aí uma coisa que eu decidi fazer para resolver uma questão que era da fala, porque é um espetáculo que não tem fala nenhuma, era como anunciar os personagens sem dizer, né, sem usar a fala. Então o apresentador, como não diz nada, ele é apoiado por pequenas plaquetinhas que correm aqui por trás em um trilho. Então, para cada plaqueta, um personagem, um momento ou um número do espetáculo. Palhaço. Homem-bala. E o trapezista. Além do cenário, né, que está aqui nessa mala, eu queria falar um pouquinho sobre o suporte, como eu levo esse circo, como eu apresento esse circo. Ou é um tripé, quando eu preciso me deslocar, mas também o Circo Valise ganhou uma carroça, que também compõe esse cenário. Claro que aí deixa tudo um pouco maior, não é? Porque aí essa mala ela é apoiada sobre uma pequena carroça de madeira que eu construí. Mas que ela pode ser muito útil também quando eu preciso apresentar em lugares que eu preciso me deslocar pelo espaço, e aí a própria carroça ajuda nesse deslocamento. Eu comecei a construção dos personagens pelo apresentador, e aí todos eles seguiram esse padrão de construção, são bonecos pequenos, eles mantêm mais ou menos a mesma escala, palitos de churrasco, madeiras muito simples, que também desse meu universo, que já são de madeiras também de reuso. E aí o apresentador ele não tem nenhum movimento, literalmente ele é um boneco totalmente sem articulação, e é ele que fica em cima da esteira. Então eu tenho um movimento de que esse apresentador ele sai toda vez que vai anunciar algum outro número, e ele entra em cima de uma esteira só apoiado em dois iminhas. Esse é o apresentador. E eu tenho o palhaço, que é a primeira atração do circo, segundo personagem que eu construí. E aí ele segue a mesma técnica de construção, né, com entalhes bem simples. E aí eu queria colocar pequenos movimentos em cada personagem. Como trazer isso para um universo tão pequenininho, né, pequenas surpresas de movimento, sendo que num boneco desse tamanho é muito difícil eu conseguir muitas articulações, enfim. E aí o palhaço ele tem uma surpresa que é o movimentinho da calça, que cai aqui e mostra a sua cueca de coração. Então a movimentação dos bonecos também é uma movimentação bem, né, por vara, bem mais rústica, assim, sem muito detalhe de articulações. Outro personagem que aí surgiu nessa vontade de incluir esses números clássicos do circo é o Homem-Bala,
que ele tem um canhão para ele. E aí, para o Homem-Bala, a surpresa está no seu capacete. Então ele é um personagem que entra e vai fazer um número super perigoso, mas não está totalmente protegido ainda, né? Com toda a segurança. E aí o capacete é colocado antes de entrar no canhão. Esse é o canhão do Homem-Bala. Então também é uma peça em madeira, toda em madeira. E aí, além do capacete, como uma surpresa, uma magia assim dos movimentos, ele tem, eu adaptei aqui uma pequena perinha, né, dessas de buzina, e aí eu uso um pouquinho de talco para poder fazer durante o espetáculo um efeito de explosão. Então, quando a trilha sonora tem esse efeito, eu aperto aqui e tem uma explosão. E aí o último personagem, mas não menos importante, o trapezista. O único, né, que não faz uma apresentação dentro da mala, apesar do Homem-Bala também, ele se desloca um pouquinho fora desse espaço, mas o trapezista, ele realmente vai para as alturas com o seu trapézio. E aí também eu só usei um recurso aqui de ímãs para poder fazer a transição de um trapézio para o outro. E aí esse é o grande número, né, do trapezista, que é conseguir passar de um trapézio para o outro. Como eu disse, a Elefanta ela começou, né, nesse processo todo, e aí, apesar dela aparecer 2 vezes apenas no espetáculo, para mim ela tem uma função muito importante, né, nesse espetáculo, que é trazer o público que está assistindo para esse universo, assim, o universo mais da fantasia, né, dessa Elefanta. E aí eu queria que no final desse espetáculo isso pudesse ser levado de alguma forma, né, como transportar esse universo de uma forma, não só na apresentação, mas como fisicamente alguém poderia levar algo que representasse isso. E aí eu cheguei na conclusão de entregar uma mala, de realmente fazer com que as pessoas pudessem levar essa mala com elas. Então eu comecei a construir pequenas malinhas, como essa aqui, que está escrito Circo Valise. E a Elefanta, ela cumpre esse papel, né? Então ela começa o espetáculo observando essas pessoas e no final do espetáculo, quando o circo já não existe mais, né? O espetáculo ele segue essa linha de um circo que vem, faz uma apresentação e de repente ele não existe mais, os personagens vão embora. E aí ela que cumpre essa função de passar esse circo para frente. Então ela também tem aqui um pequeno imã para poder carregar a malinha e entregar para alguém no final do espetáculo. É assim que o Circo Valise vive até hoje.